A analogia que fizeram para mim, para me ajudar a entender como é que é esse processo, é você pensar que o grafite é como se fosse um baralho, um deck de cartas, e você, ao puxar o grafeno, é como se estivesse tirando uma delas só. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, o grafeno ele tem várias propriedades importantes. Uma delas é que ele tem uma resistência mecânica bastante forte. Uhum. Mas isso seria, então, a resistência da carta em si. Mas quando você empilha, a interação entre as cartas é muito fraca. Então, você consegue abrir, né? Consegue esfoliar. Só que se você tentar rasgar uma carta ou duas, isso é mais difícil do que você tirar, né? Então isso faz parte de uma das propriedades do grafeno, que é a resistência mecânica. Vamos falar um pouquinho disso agora. Por que esse material é tão especial? Por que as pessoas estão há tanto tempo descobrir como produzir ele em escala? Quais são as propriedades dele que trazem essa característica a ele? Então, aqui eu estou listando algumas. Por exemplo, o que me interessa nas pesquisas que a gente faz lá no grupo é a parte elétrica, né? A questão da mobilidade elétrica, condutividade elétrica. A minha linha de pesquisa é mais nisso, de sistemas eletrônicos, por exemplo, o que acontece quando você coloca impurezas em cima do grafeno, como que elas interagem com os átomos de carbono que estão ali. Mas tem muitas outras propriedades que são importantes para outras aplicações tecnológicas, por exemplo, alta resistência mecânica. Então o material em si, a membrana, ela é bastante resistente mecanicamente a deformações, né? Tem um modo de elasticidade bastante grande, né? Resistência à deformação. Além disso, excelente mobilidade elétrica, como falei, que como os elétrons se respondem a campos aplicados. Condutividade elétrica, ou seja, quão bom condutor é o material. Então ele é 100 vezes melhor condutor do que o cobre que a gente usa. E suporta, por exemplo, correntes elétricas muito intensas. Então essas propriedades permitem com que você possa ter a possibilidade de usar o grafeno para aplicações várias, né? Podemos falar alguns exemplos daqui. Legal, vamos falar sim. Sobre essa parte da resistência mecânica, eu li, me corrija se eu estiver errado, que você conseguiria, numa camada relativamente fina de grafeno, você conseguiria apoiar o peso de um elefante inteiro na ponta de um lápis e ele não atravessaria o grafeno. Eu imagino que, quer dizer, você tem, não sei, um elefante e teria que ser uma Depende também do elefante. Teria que ser um grafeno grande, né? Entendi. Várias camadas. Na verdade, ele teria que ser uma membrana macroscópica. Entendi. Que hoje ainda é difícil você conseguir produzir essas membranas contínuas, né? Grandes, para fazer esse experimento. Mas quando fizerem, eu acho que vão fazer esse experimento, ver se conseguem colocar um elefante em cima. Vou tentar estar presente no dia, então. Okay, vamos ver se consegue. E continuando, vamos falar dos usos deles. Eu pesquisei uma lista de aplicações para o grafeno e acho que não caberia nem no documento Word quantas coisas saiu. Sim. Acho que eu vi mais de 30 coisas que eu vi, pequenos usos para o grafeno, desde filtros de água, armaduras para tanque, coisas desse tipo, porque são várias. Então vamos falar algumas delas. Quais que você acha mais interessante? Então, eu vou fazer uma lista aqui, só aqui colocando a foto dos dois ganhadores do prêmio Nobel em 2010, né, o André Geim e o Kostya Novoselov, que deram início então a toda essa ou pelo menos tiveram uma grande contribuição nessa divulgação do grafeno. E aqui tem algumas aplicações, né? Eu vou tentar reduzir aqui. Tanto na parte... deixa eu ver se eu consigo reduzir. Infelizmente eu não estou conseguindo... Continua dando zoom out ali. Boa. Então, aqui, o grafeno, de novo, ele tem essas propriedades eletrônicas muito avantajadas, no sentido de você ter uma boa condutividade e mobilidade, de modo que ele é sensível, ele é eletronicamente sensível à presença de qualquer coisa na sua superfície. Então, você pode detectar isso através de medida de resistência, por exemplo.
Então, sensores é algo que se espera que o grafeno possa ter uma boa aplicação, né? Biosensores, por exemplo, você coloca aqui algo que seja maleável, né? Que justamente o grafeno tem essa propriedade de ser uma membrana transparente, então você poderia ter essa detecção de glicose, por exemplo, a partir do suor, simplesmente medindo aqui a concentração dessas moléculas em cima da superfície do grafeno. Sensores de gás, biosensores, então essa é uma parte bastante interessante que tem várias aplicações. Eu vi que eles estavam, ainda era teórico, mas eles estavam pensando em fazer uma tinta de tatuagem que você colocaria na pessoa com esse sensor e ela teria constantemente monitorando o nível de glicose no sangue, de impurezas, esse tipo de coisa. E isso é possível porque o grafeno, como ele conduz, e ele é uma membrana, você poderia ter que a gente chama de uma tinta condutiva, ou seja, você pinta a pele e ali você inscreve nessa tinta um circuito, né, por exemplo. Então ele é maleável e você pode medir coisas depois, né? Ver o que acontece uma vez que... Então aqui você simplesmente, ao invés de depositar, você pinta. Entendi. Então, e o circuito continua ali. O circuito continua ali. Tem um motivo para fazer uma tatuagem na avó. Por exemplo, seria interessante. Olha lá. Tintas anticorrosão, por exemplo, tem essas propriedades mecânicas também, você pode utilizar isso. Também tem uma condutividade térmica muito boa, de modo que você poderia ter essa ideia de um fluido lubrificante com uma alta eficiência de troca térmica. Então ele dissiparia o calor de forma mais fácil. Porque no final esse é o papel de um lubrificante, né? Você tem alguma ação que gera calor, como dentro de um motor, e você precisa liberar esse calor e o grafeno ajudaria a fazer isso com mais eficiência. A tornar mais o atrito entre duas superfícies menor, por exemplo, né? Então, essa seria uma outra aplicação. E essa aqui é uma que eu gosto bastante. Eu acho que é algo que já tem algumas coisas no mercado que pode realmente fazer uma diferença na vida das pessoas, que são baterias bem mais eficientes, que carregam mais carga e que têm um tempo menor de recarga, né? Então, esse é um problema tecnológico atual, especialmente se a nossa indústria baseada em petróleo se mover para uma indústria elétrica, por exemplo, carros elétricos, em que baterias vão ser um componente crucial no carro do futuro. Então, quantos ciclos de recarga uma bateria pode suportar, qual que é a carga máxima que você pode colocar na bateria e quanto tempo ela dura. São todas questões de tecnologia muito de ponta e que o grafeno pode ajudar nesse sentido. Então, algumas baterias, né, você pode revestir, né, o anodo ou catodo com grafeno e isso se mostra, pelo menos em laboratório, que isso aumenta a eficiência da bateria em termos de tanto de carga, com a carga máxima que ela pode reter, sim, e também o tempo, quão eficiente é a bateria, a potência que ela pode gerar. Entendi. Então, muitas vezes estamos falando em supercapacitores à base de grafeno. Então, é um pouco mais técnico isso para quem gosta de eletrônica. Mas, pode explicar qual que é o papel de um supercapacitor? Um capacitor, se alguém tiver a curiosidade, como eu tinha quando era pequeno, de abrir um circuito, um rádio, e você vê lá os elementos, você vai ver que tem alguns que parecem umas torrezinhas cilíndricas. Então, esses são os capacitores do circuito. E uma das funções do capacitor é armazenar energia ou carga por um curto espaço de tempo, né? Então, o capacitor ele consegue armazenar uma carga relativamente alta, mas não por muito tempo, né? Então, entendi. Mas, por outro lado, a descarga dele é bem rápida. Então, ele junta energia e depois solta tudo de uma vez. Solta de uma vez. Enquanto a bateria, ela armazena, talvez não tanta carga, mas ela consegue deixar armazenada por mais tempo. Então, e ela vai soltando isso mais devagar. Então, se você tiver um capacitor que possa armazenar mais carga, né,
E você consegue soltar mais energia ainda de uma vez só. Você teria então algo que seria bastante útil, porque você teria mais eficiência ao extrair essa carga, e você poderia usar isso em aplicações que demandam mais energia, como o motor de um carro. Então, em vez de ter muitas baterias em paralelo para colocar um carro em movimento, você teria menos, né? Entendi. Então, essa seria uma das aplicações aí do grafeno que eu acho que tem bastante futuro. Legal. E uma outra parte é simplesmente relativas ao fato de que o grafeno é um material que é transparente, que é uma membrana, então tem essencialmente não absorve luz, ele deixa a luz passar, porque afinal é um átomo só, né? Átomo, e ele é bastante flexível e bastante resistente. Então, coisas como tecidos inteligentes, né, que se diz, ou telas de celular que sejam maleáveis, ou entendi. O que chamamos de wearables, né, que seria um relógio inteligente que você possa deixar na manga da camiseta. Na manga da camiseta ou em volta do seu pulso. Coisas muito assim. Legal. Além de materiais como mais leves, como já tem até aparentemente uma raquete de tênis feita com grafeno na sua composição, que torna então um material resistente, mais leve. Então aí é que a gente consegue ter essa... Eu vi que tinha uma empresa, não lembro de onde que ela era, mas que ela estava querendo fazer um papel de parede feito de grafeno que fosse inteligente. Que em vez de você ter luzes no seu apartamento, você deixava o material e a própria parede brilharia ou não de acordo com a necessidade de iluminação do ambiente. Sim. Eu acho que isso é plenamente possível, porque, de novo, o grafeno ele alia essa propriedade eletrônica muito forte que ele tem com essa ideia de ser uma membrana flexível e mecanicamente bastante resistente. Sim. Então, eu acho que de novo, é tudo uma questão de ver qual que é a relação custo-benefício, que os custos hoje ainda são... Os custos de produção ainda são altos, né? Sim. Então, só para dar uma outra ideia, falando, né? Então, você tem várias empresas aqui, esse aqui, no mapeamento que foi feito lá pelo pessoal de Minas Gerais, mapearam 98 empresas com produtos à base de grafeno. A maioria delas aqui... Que já estão trabalhando com produtos no mercado que tem grafeno. Por exemplo, aquela raquete de tênis que eu mostrei. Você mencionou. Que legal. Então, isso aqui é uma projeção para o mercado de grafeno em 2026. E note aqui que esse mercado de baterias e capacitores é realmente 85 milhões de dólares só nesse mercado. É muito grande. E é algo que só tem lugar para crescer, né? Exatamente. Só pode ir para cima, porque à medida que a tecnologia e a pesquisa envolvida vão avançando, isso daí vai sendo mais e mais fazendo parte da vida das pessoas, né? Então, sim, o mercado ganha escala. Um outro uso que eu achei interessantíssimo pro grafeno é que é uma empresa que o Bill Gates deu dinheiro àquela empresa que eles têm. Não, empresa não. Fundação Gates. Isso. Que era para fazer camisinhas de grafeno. Porque afinal tudo que você precisa, né? É super fino, super resistente, maleável, impermeável e maleável. Então tudo que você quer numa camisinha tá ali. Pode ser interessante. Isso é interessante. Você pode até colocar luzes nela. Assim. Aí, ó. Pronto. Para todos os gostos. Pois é.